Nesse espaço, conversando sobre contabilidade, como sempre, estamos aqui com a presença do professor Salésio D'Agostin. Tudo bem, professor Salésio? Tudo bem. Que ótimo, que legal. E a vida continua normalmente, com todos os cuidados, né? Com todos os cuidados, exatamente. Olha, professor Salésio, tem uma notícia interessante aqui. Os seus palestras estão indo longe, né? Olha, nós estamos, como eu digo, sempre quando somos convidados, nós participamos. Bacana isso, porque tem uma pergunta aqui, professor Salésio, do Rodolfo Souza, de Teresina, do Piauí. O Rodolfo Souza, ele é estudante de contábeis, ele está no 5º semestre, tá? E ele está colocando uma questão assim muito interessante, porque a gente se pergunta, a gente faz as coisas, mas a gente se pergunta, mas por que faço isso? O que afinal de contas isso resulta? Como é que eu faço? Enfim, qual é a situação, né? E ele faz uma pergunta assim, diz ele, olha, professor D'Agostin, a tua palestra online durante a primeira jornada acadêmica de Ciências Contábeis foi transmitida em 14 de julho pela Faculdade de Ensino Superior do Piauí, foi bastante elogiada. Tá? Bem. E ele disse assim, eu gostei muito, parabéns. Aí diz ele assim, eu sou professor, eu sou estudante, professor, eu sou estudante de Ciências Contábeis, estou no 5º semestre, e até hoje tenho uma dúvida. A dúvida é a seguinte, qual é a função do contador? E aí ele faz uma provocação ao senhor. O senhor poderia gravar um vídeo explicando para que serve um contador? É interessante, né? Interessante, assim. O Rodolfo, então vamos tentar gravar esse vídeo, tá? E a tua dúvida não é só tua, é de muitos profissionais, de estudantes, muitos profissionais também têm essa dúvida. Afinal de contas, para que serve um contador? Porque você sabe que o contador é aquele profissional polivalente, faz tudo, não é isso? Ele faz tudo. Então, o que acontece? Então, mas chega um determinado momento que ele pergunta, mas afinal de contas, eu sirvo para quê? Eu vou tentar traçar um paralelo com outras profissões, ok? Para que tu possa entender, porque o contador ele possui uma atividade, uma função principal e depois, em razão desta atividade principal, ele acabou assumindo diversas outras tarefas. Todas elas, claro, está prevista em lei, tá? Então, verifica só. Qual é o campo de trabalho do médico? Você simplesmente vai dizer, o campo de trabalho do médico é a pessoa, o corpo humano. Se perguntar para vocês assim, qual é o campo de trabalho do veterinário? Aí você vai dizer, o campo de trabalho do veterinário são os animais. Cuida-se dos animais para resolver os problemas. Pergunta assim, qual é o campo de trabalho do advogado? Aí você vai dizer, olha, o campo de trabalho do advogado são as leis. Então, verifica que o médico, veterinário e advogado tem um campo de trabalho, por aqueles que nós citamos, que é a pessoa natural, que são os animais ou as leis. O profissional analisa tudo aquilo para verificar qual é o problema, resolvido o problema, não é isso? Ele está cumprindo com a sua obrigação. E, evidentemente, que de acordo com a solução que ele dá ao problema, ele é valorizado. O profissional é valorizado pela solução que ele dá ao problema levantado, ao problema trazido. Então, qual é o campo de trabalho do contador? Então, você, quando está na faculdade, você diz o seguinte, eu estou estudando ciências contábeis, eu estou estudando contabilidade. Se você pegar a definição de contabilidade, você vai dizer, eu estudo patrimônio. Então, qual é a função do contador? Estudar o patrimônio. Aí você diz, mas o que é? Eu estudo o patrimônio, que é uma máquina, uma mercadoria, uma carteira de valores a receber, de valores a pagar? Tudo isso você estuda. Por quê? Porque as pessoas jurídicas têm problemas. E quando surgem os problemas, ela vai procurar o profissional para resolver esse problema. Só porque o patrimônio das pessoas, e aí quando de pessoas jurídicas, e quando se fala pessoa jurídica, eu estou falando de pessoa jurídica de direito público e de direito privado, não é isso? Quando traz um problema, o que é que vai? O empresário vai até o contador, apresenta as demonstrações contábeis, ok? E aqui está o quê? O patrimônio da pessoa jurídica, e aí o contador analisa e constata qual é o problema que tem a pessoa jurídica. Aí o empresário diz, olha, o meu problema é que eu não pago em dia os meus compromissos. Então ele vai examinar, vai verificar o quanto vendeu, quanto tem para receber.
não é isso? A diferença entre o quanto vendeu e o que tem para receber foi o que foi recebido, a divisão entre esses dois elementos é o tempo que ele leva para receber. Ele verifica a carteira de contas a pagar, que é lá dos fornecedores e das mercadorias compradas. Se eu comprei X, tenho para pagar Y, é porque eu estou devendo, eu paguei X. A divisão entre eles é o tempo, ou seja, ele faz toda a análise e diz, olha, você leva X dias para pagar, enquanto leva X dias para receber. Enfim, ele faz a análise e diz, olha, o teu problema é esse. E esse é o campo da auditoria, professor Salésio? Não. Ainda não? Não. Ou seja, o que acontece? Então, o contador analisa as demonstrações contábeis para dar solução, para dizer o que deve ser feito, para a pessoa trabalhar com sanidade, para não ter problema de ordem operacional. Esta é a função do contador. Analisa o patrimônio para sugerir ao gestor procedimentos para que ela viva bem. Muito bem. Só por quê? O que aconteceu? A lei transformou o contador num super profissional. O que ela fez? Ela disse, olha, você, como contador, não só vai estudar o patrimônio para resolver os problemas dos teus clientes, você também vai criar esse campo de trabalho. Ou seja, é você que vai elaborar as demonstrações contábeis. Então, o contador passou não só fazer a análise, mas ele também passou a criar este corpo. E aí a lei disse, olha aqui, ó, tu vais criar este corpo porque essas demonstrações contábeis não servem só para ti, serve para outros contadores resolver os problemas das empresas, para resolver os problemas dos agentes econômicos e sociais. Então tu vais assumir responsabilidade pela veracidade disso. Então tenha muito cuidado, porque se tu prestar informações inverídicas, você vai assumir responsabilidade por isso. Aí o contador diz, opa, então eu vou criar o meu próprio campo de trabalho, que são as demonstrações contábeis. Muito bem. Aí o que acontece? Aí, então ele está criando as demonstrações contábeis para ele e para demais. É por isso que essas demonstrações contábeis têm que ser verdadeiras, não podem ser falsas, não podem ser mentirosas, porque é o campo de estudo. É melhor não ter informações contábeis do que ter alguma coisa que não fala a verdade, porque aí tu não sabe o que está acontecendo com a empresa. Agora, no período de pandemia, muitas empresas resolveram reduzir a sua produção, resolveram reduzir a sua venda, porque chegaram à conclusão que vender menos ganha mais, produzir menos ganha mais, porque o contador tem a análise correspondente. Mas aí o que acontece? O contador disse, olha, então não é só as demonstrações contábeis que eu tenho que elaborar. Aí eu disse, bom, mas como eu faço o registro de tudo, aí o que foi que ele fez? Ele assumiu também o departamento pessoal, o departamento fiscal, o departamento tributário. Então ele assumiu isso e começou a prestar conta ao governo. Então verifica, a atividade principal, cria o corpo da pessoa jurídica, como ele faz todos os registros dos atos de gestão, ele também assumiu toda a área fiscal, trabalhista, pessoal e tributária. Bom, aí o Estado disse o seguinte, olha, meu contador, não é só isso. Você também, quando alguém tiver qualquer dúvida sobre patrimônio, ele vai te procurar, tu é o responsável. Então, o que aconteceu? Aí o juiz tem problema no patrimônio, chama o contador para fazer uma perícia, verifica que está certo. Perito contábil. Perito contábil. Então, ou seja, quando é tudo que envolve análise das demonstrações contábeis, para verificar se aquilo está certo ou errado, chama o contador. Então, o contador entra com as suas técnicas dizendo o seguinte, olha, a perícia é função do contador, porque responde a questionamento. A auditoria é função do contador, porque revisa o que foi feito para ver se está certo. Apuração de haveres, porque examina o patrimônio para ver se está devendo. Enfim, tudo que envolve análise das demonstrações contábeis, função do contador. Mas aí a lei diz, olha, não é só isso não. Tu também vai assessorar outros profissionais em assuntos de contabilidade. O Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo de Empresas, quando envolve o patrimônio, tu também vais fazer esse trabalho. Então, ele passou também a ser consultor nessa área.
E aí ele chegou e disse, aí o Gustavo disse, não, para lá. Ah, e os municípios que não tiver Tribunal de Contas, a Câmara Municipal poderá contratar o contador para examinar as contas do prefeito e sobre elas emitir pareceres. Olha, no município que não tem Tribunal de Contas, você também vai fazer isso. Então, o que foi que aconteceu? Então, o contador se transformou num profissional polivalente, ou seja, um profissional que tem um campo próprio de trabalho, que são as demonstrações contábeis para proteger esses agentes econômicos e social, e tudo mais, ele cuida da parte fiscal, cuida da parte tributária, ele assessora as empresas, enfim, ele faz auditoria, ele faz perícia, ele presta serviço ao Conselho Fiscal, ao Conselho Consultivo das Empresas, ele faz auditoria nas contas do município quando não há Tribunal de Contas, ou seja, tudo que envolve o patrimônio monetário das pessoas jurídicas é função do contador. E esse é o profissional que é muito requisitado, é um campo de trabalho vastíssimo. O que nós temos é o quê? Fazer com que a sociedade entenda essas atividades para poder valorizar mais. Muito bem, professor Salésio. Quer dizer, na verdade, então, o contador é o homem que cuida da saúde financeira da pessoa jurídica, resumindo todo esse pacote, né? Não só financeira, como econômica. Econômica, também. Falei financeira, mas... Não, financeira sim, econômica também. Porque financeira é pagar conta e econômica é ter lucro. Então, tá vendo? Professor Salésio, muito obrigado. Olha, Rodolfo, acho que tu recebeste aí uma boa dose do que vai ser este vídeo que ele pediu, né? É isso aí. Um abraço a todos. Obrigado, professora.